Ouvia as palavras que, para elogiá-lo, ela inventava melhor que uma poetisa. E ao ouvi-las, uma amargura corria em minhas veias. Em certos momentos, essa amargura era tamanha que quase desejaria não ter nascido. Era a injustiça, sobretudo, que me enervava, já que a mim, em toda a minha vida, nunca me coubera a satisfação de me sentir tão adulado por alguém. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Ilha de Arturo, de Elsa Morante. Esse é o livro do projeto Ferrante Indica, agora do mês de maio. Eu já debati com os apoiadores e o debate foi excelente, foi muito gostoso. A Elsa Morante é uma das autoras sobre quem a Helena Ferrante fala um bocado no Frantumalha, que é aquela coletânea de entrevistas, enfim, de cartas que ela troca. Então, assim, é uma autora que a gente já sabia que a Ferrante falava sobre ela antes daquela lista do Bookshop.org, onde, dentre várias autoras, aparece essa indicação da Ilha de Arturo. Essa é uma publicação de 1957. Aqui no Brasil a gente teve algumas edições anteriores, mas essa edição que saiu pela Carambaia é de 2019, com tradução da Roberta Barney. E a Elsa Morante ganhou o prêmio Strega, que é um prêmio bastante importante na Itália. E ela ganhou com esse romance e ela foi a primeira mulher a ganhar o Strega. Ela ganhou outros prêmios com outros livros também depois, mas esse aqui é considerado um dos livros mais importantes dela. A Ilha de Arturo é uma história contada com tom de fábula. Ela conta a história desse menino, Arturo, que vive numa ilha chamada Prótida. E Prótida fica na costa amalfitana. Essa ilha existe, mas aqui ela é uma ilha mais fantasiosa. Inclusive, a Elsa faz uma observação, né, um disclaimer no início do livro, de que os lugares e pessoas dessa história devem ser considerados ficcionais, ainda que os lugares existam e certos prédios, enfim, certas coisas sejam facilmente identificáveis. Arturo é um adolescente de 15 ou 14 anos, que vive nessa ilha bastante sozinho. Ele é filho de um homem chamado William Gerati, que é filho de um italiano com uma mulher alemã. E o Gerati também é uma pessoa um pouco que não se mistura ali com a população de Prótida. O Gerati, num determinado momento da vida, ele tem uma amizade com um homem conhecido como Amalfitano. Esse homem mora num casarão que é conhecido como castelo. Essa ilha tem 2 castelos. Um é essa casa, a Casa dei Gaglioni, que é a casa do Amalfitano. E o presídio. Então ele tem um presídio bem grande, bem no alto, que fica bem destacado, que também tem assim uma aparência arquitetônica de castelo. Então são os 2 castelos sobre o que se fala na ilha. É a Casa dei Gaglioni, que seria a casa dos meninos ou a casa dos rapazes, e o presídio. O pai do Arturo, William Gerati, é um homem muito marcado por um sentimento de misoginia. E ele é um homem, assim, que se acha superior aos outros. Ele não se parece muito com os italianos de Prótida, por ser descendente de alemães. Ele é um homem mais claro, mais louro, mais alto. Ele se acha superior àquelas pessoas ali. E ele compartilha de um sentimento de misoginia que o Amalfitano tinha. Esse velho dono dessa casa que ele frequenta durante muito tempo. O Amalfitano era conhecido por não deixar nenhuma mulher entrar na casa dele. A casa só era frequentada por homens, por rapazes. E quando ele morre, ele deixa a casa de herança pro Gerati. E o Arturo conta pra gente, já que o livro é narrado em primeira pessoa, né, como uma rememoração. O Arturo faz essa memória retrospectivamente. Ele já tá adulto, ele não tá mais em Prótida, ele tá em outro lugar. E ele tá lembrando da sua infância e juventude. Ele vai contar pra gente que a primeira vez que uma mulher entrou na casa dei Gaglioni foi a mãe dele, quando se casou com o pai dele. O problema é que a mãe de Arturo morreu no parto e ele nunca a conheceu. Arturo, então, é criado nesse ambiente profundamente misógino e ele cresce com a impressão de que as mulheres são todas feias e intelectualmente inferiores. Ele conta pra gente, por exemplo, que existe uma organização sociocultural em Prótida que faz com que as mulheres sempre usem roupas muito fechadas, escuras e quase não saiam de casa. Então, as mulheres parecem menos livres ali naquela ilha. E o Arturo também é um rapaz muito deixado sozinho pelo pai, porque o Gerati faz várias viagens ao continente
Ele não diz para onde ele vai e ele deixa o Arturo lá. O Arturo acaba sendo criado por um babá, né? Ele não tem uma babá, porque não pode ser mulher na casa de Gaglione, então ele é criado por um babá e ele passa boa parte do tempo sozinho. Existe um funcionário que faz a comida e durante um tempo da vida dele tem esse babá que depois acaba indo embora também. Então, o Arturo é um menino que só tem acompanhado os livros. Ele é um rapaz muito fantasioso. Ele lê histórias de aventura, ele lê livros clássicos, ele lê livros de viagem. E esses livros compõem o imaginário dele e educam ele. Né? Tudo que o Arturo sabe é por causa desses livros, porque o Arturo não sai de Prótida. E o Arturo idolatra esse pai dele. Ele acha que o pai dele é maravilhoso, impecável, é nobre. Ele internaliza os valores dos heróis das histórias e ele acha que o pai dele é o maior dos heróis. O Arturo, durante muito tempo, não questiona nem desafia esse pai. Ele tem essa vida de menino solto, livre, que pode fazer o que quer, pode sair de casa, pode brincar, pode ficar no mar, pode ler, não vai à escola, embora ele aprenda a leia e leia os livros, mas um menino muito sozinho e muito livre. A vida do Arturo começa a mudar radicalmente quando o Gerati se casa novamente. Ele aparece, de repente, na casa de Gaglione com uma mulher chamada Nunziata. E a Nunziata, na verdade, é uma adolescente um pouco mais nova só do que o Arturo. O Arturo tem 14 anos, a Nunziata tem 16. O Gerati era um homem de lá dos seus 35, 36 anos, pelo que a gente vê. E aí a vida do Arturo começa a mudar com a presença dessa mulher. Em primeiro lugar, porque o Arturo vai começar a experimentar sentimentos assim de ciúme, por ter que dividir a atenção do Gerati, que já era mínima, porque o Gerati vivia viajando, quase não dava atenção para o Arturo. Ele começa a ter ciúme, raiva, ressentimento dela, e é a primeira vez que o Arturo vai lidar com alguma espécie de alteridade, que aqui nesse livro é marcadamente a alteridade do feminino, é a primeira vez que ele vai conhecer uma mulher. O Arturo tem um código próprio que ele cria, moral, ético e existencial. E nesse código, ele idolatra a mãe perdida também. O Arturo que não teve esse carinho, esse amor materno. A mãe dele é a mulher mais fantástica e maravilhosa do mundo. E o que vai acontecer é que o Arturo lentamente começa a projetar a figura da mãe na figura da Nunziata. Primeiro ele recusa a figura da Nunziata. É uma alteridade que mexe com ele, porque ele finalmente vai descobrir como as mulheres são. E ele finalmente vai lidar com alguém diferente dele nesse sentido do gênero. Então, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas desse livro é o processo de transformação que a Elsa cria para o Arturo. Porque o Arturo vai viver um turbilhão emocional. Ele começa a ser confrontado com realidades que ele não conhece, com essas alteridades. E a ter o choque do conhecimento da própria ignorância. Ele vai tomando consciência da própria ignorância e pouco a pouco ele vai tomando consciência da própria solidão, do próprio abandono, nesse contato com a Nunziata. A coisa, inclusive, se complica bastante quando Nunziata tem um filho do Gerati. E aí se complica mais ainda porque Arturo vai ser obrigado a presenciar o amor materno que ele não teve. E isso vai criar uma revolução no jovem Arturo, que vai passar por esse processo aí de revisão de todo o seu arcabouço, de todo o seu conhecimento. E como isso é doloroso. É um livro sobre amadurecimento, né? É um livro sobre o processo de amadurecimento doloroso desse rapaz que vai descobrindo coisas sobre os próprios pais, sobre o próprio mundo, sobre a própria vida. O livro é narrado com uma prosa belíssima. Eu fiquei muitíssimo impressionada com a qualidade do texto da Elsa. Eu acho que dos livros que a Helena Ferrante indicou, e provavelmente dos livros que eu li esse ano, esse é o livro que tem as passagens mais bonitas. Eu vou ler algumas passagens que eu separei, mas assim, é praticamente o livro inteiro com essas passagens maravilhosas. Agora aprendia que tantos poetas dizem a verdade quando afirmam a pouca constância das mulheres. E sobre a beleza das mulheres, eles também não mentem. Porém, entre todas as mulheres famosas celebradas por eles, nenhuma parecia-me digna de competir em beleza com Núncia. Não é preciso muito com efeito, pensava, para parecerem bonitas. Quando se tem como elas, além de cabeleiras douradas,
olhos de pervinca e corpo escultural já recebidos da natureza e também roupas de brocado, guirlandas e diademas. Mas ter um corpo sem beleza alguma, aliás bastante mal feito, pobres formas grosseiras, cabelos e olhos negros, velhos sapatos horrorosos nos pés, roupas de mendiga e com tudo isso ser bonita como uma deusa, como uma rosa, eis a glória suprema da beleza verdadeira. E tal beleza não pode ser descrita numa poesia, pois as palavras são incapazes, nem ser pintada num quadro, já que não é coisa que se possa fixar. Talvez uma música pudesse servir melhor, e me pergunto se, em lugar de um grande comandante ou poeta, eu não preferiria me tornar músico. Infelizmente, nunca estudei as notas, e mesmo possuindo boa voz para o canto, conheço apenas algumas cançõezinhas napolitanas. A Elsa consegue fazer descrições e criação de ambientação que são capazes de nos transformar completamente para dentro do livro, para dentro dessa prótida fantasiosa do Arturo. É um livro que permite assim, uma imersão muito profunda, muito completa. Eu vou ler um fragmento de descrição geográfica, né, mais descrição de paisagem mesmo. Já tinha passado havia vários dias o equinócio de março, que em Prótida anuncia quase o verão. A atmosfera e a água estavam tão límpidas que a figura de Isha, nítida lá adiante com suas casinhas e o farol, duplicava-se em seu reflexo marinho. Cada coisa parecia clara, precisa e isolada em si mesma. Mas também os inúmeros pontos das coisas se misturavam numa cor divina e festiva, verde, celeste e dourada. Em um instante essa cor já seria diferente, variações imperceptíveis como uma ciranda de insetos fabulosos girando sem trégua na luz. Até a infeliz penitenciária ali no alto da colina é um arco-íris de 1000 cores mutáveis, da manhã à noite. Agora, da enseada, se ouviu o estridor de uma ave aquática. Do porto ali atrás, a sirene de um navio. Depois, da aldeia, um toque de sinos. Também os que estão trancafiados na prisão ouvem essas notas até os mochos, que de dia não enxergam, até as estúpidas anchovas que agonizam na rede. Os ruídos abençoados e as iridescências da realidade são um teatro encantado que apaixona todo o coração vivo até o fim. Esse é um livro de leitura um pouco lenta. Até a gente conversando no clube de leitura, viu que assim, a maioria das pessoas teve essa experiência da leitura mais lenta. Uma ou outra devorou o livro, leu mais rápido, mas a maioria teve essa experiência da leitura mais lenta, porque ele é um livro muito contemplativo. Ele não é um livro muito focado em ação, ele tem muito assim essas reflexões e essas transformações psicológicas, emocionais do Arturo, as percepções dos aprendizados que ele faz e as angústias, né? Porque o Arturo vai vivendo muito a angústia da consciência do próprio abandono, da própria solidão. Esse também é um livro que toca a gente, além dessas questões do Arturo, da solidão do próprio Arturo, com os maus tratos que a pobre Núncia vai sofrer naquele ambiente profundamente misógino, tanto por conta do Gerati quanto por conta do próprio Arturo. Mas a Núncia e o Arturo, eles têm um quê de espelhamento na sua construção, que inclusive a construção de personagens desse livro é impressionante. Esse livro é impecável na construção de personagens, na densidade psicológica dos personagens. Mas a Núncia e o Arturo, eles se espelham em algumas questões, ambos têm as suas ingenuidades e ambos se agarram em certos arcabouços muito rígidos. Se o arcabouço espiritual, emocional, educacional do Arturo é da literatura, fantasioso, aventuresco da literatura, o da Anunciata é religioso, porque ela é muito católica, ela é muito fiel aos preceitos da sua religião. A troca entre eles, então, é muito interessante quando eles se conhecem e começam a trocar, a conversar, a trocar experiências. Eu falei mais cedo que o livro tem um tom fabulesco, e ele tem mesmo. Ele é um livro que explora a misoginia de uma maneira bastante exagerada, né? E ele é um livro que tem vários elementos simbólicos. Tem algumas coisas importantes aqui que eu não poderia dizer porque seriam spoilers, que elas são bastante simbólicas dessa misoginia como uma espécie de postura narcísica, de homens que só querem lidar com homens e que só valorizam o masculino e não o feminino. O modo como essas coisas vão se manifestar no romance é que é o interessante de acompanhar, seria o spoiler que eu não posso dar, mas tem algo ali de simbólico nessa construção, de alegórico.
O Davi Pessoa, que é o autor do pós-fácil do livro, conta pra gente que a Elsa usava muito dessa referência à literatura clássica, à antiguidade nos seus livros, e até essa coisa meio fantasiosa e realmente mais fabulesca ou alegórica, que isso era comum na literatura dela. Ela não seguia, né, esse livro sendo de 57, ela não seguia muito uma tendência de hiperrealismo, de neorrealismo que acontecia na Itália, né, com a arte ali do pós-guerra, muito preocupada em mostrar os problemas sociopolíticos da região. Então a gente vai percebendo algumas alusões, algumas parecenças, né? O Arturo, ele tem essa coisa do nome do rei Arthur, né? E exatamente ele vive nessa ética de um cavaleiro, de um herói, ele idealiza a vida de aventuras. Ele valoriza a virilidade masculina, né? Então também tem um quê de heróis do épico grego. Em algum momento, quando eu estava estudando sobre o livro, eu vi alguém falando de Prótida como o Éden dele, né? E esse Éden que é o lugar da infância e juventude, que quando você amadurece você tem que sair, né? Então a realidade cai na sua cabeça. E eu fiquei pensando que o Arturo, ele tem um quê de parecença com Adão, se a gente pensar em Prótida como Éden, porque o Adão também era inocente. Ele também se relaciona com esse Deus que ele não entende completamente, né? Porque é Deus, então ninguém entenderia Deus completamente, mas enfim. Esse ser muito superior que pro Arturo era o Gerati e que ajudava o Gerati ser idolatrado, o fato de o Gerati ser uma pessoa muito ausente. Então, assim, o Arturo não tinha muitas mostras da humanidade e fraqueza do Gerati, embora em alguns momentos ele percebesse e não quisesse aceitar. Tem esses momentos, e são momentos interessantíssimos no livro, às vezes até muito engraçados, em que a gente percebe o ridículo do Gerati, com o Arturo tentando fingir que não viu. Mas na parecença com Adão teria ainda o fato de que o processo de descoberta da verdade e de perda da inocência do Arturo se daria no relacionamento com uma mulher, né? Então é por intermédio de um relacionamento e de uma ação com uma mulher que o Adão come do fruto proibido e perde a inocência. Então o Arturo aqui também perde a inocência por causa da chegada de uma mulher, que no caso é a Núncia. A Tati Dantas, durante o nosso clube, teve uma lembrança muito boa, né? Ela percebeu as semelhanças do Arturo com o Narciso, essa coisa dos homens misóginos estarem meio que sempre apaixonados pela própria figura. E enquanto o Arturo tá muito ali no visual, né, e na aparência, ele é muito obcecado com os cabelos louros do pai, por exemplo, a Núncia é muito uma mulher do canto. Ela tá sempre falando, ela tá sempre cantando, ela tá sempre puxando conversa. E a Tati fez essa lembrança ótima com a figura de Eco. Então a gente pode dizer que há esse paralelo de Narciso e Eco com Arturo e Nunziata. E uma coisa interessante também é que a história do Arturo, ela acontece no pré-guerra, né? Tá prestes a começar a Segunda Guerra Mundial. Então o processo de perda da inocência, de maturidade do Arturo, coincide com o conhecimento que o Arturo vai tomar da vida do mundo, porque a vida do Arturo em Prótida era bastante alienada do que acontecia do mundo, porque o Gerati dizia que não valia a pena ler jornal, só tinha bobagem. Então o Arturo só lia literatura e livros de fantasia. E é quando ele vai perdendo a inocência e fazendo descobertas sobre o mundo e a vida e as pessoas, que ele também vai tomar um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente pode pensar também que essa ilha da fantasia do Arturo é aquele momento de uma certa paz que se perde com a guerra, né? Então, da entrada, a maturidade do Arturo, ela teria um paralelo com um certo desencanto, que talvez a Elsa sentisse, né? A Elsa, que era descendente de judeus, o marido dela também, e eles tiveram de se retirar da Itália no período da guerra, além do fato de que ela também era amiga de outras pessoas que passaram por situação muito parecida, como a Natália Ginsburg. O Davi Pessoa fala no pós-fácil que o realismo da Elsa Morante seria um realismo da natureza humana. E eu concordo com ele. E isso, inclusive, mudou, pelo menos pra mim, o tom do livro. Se ele era muito fabulesco no início, com esse grande exagero dos comportamentos misóginos e das falas misóginas e da ingenuidade, né, do Arturo em relação às coisas,
conforme o Arturo vai amadurecendo e conhecendo a verdade das coisas, né, a verdade das coisas e das pessoas, o livro foi ficando mais realista para mim, porque aí a questão passou a ser bem mais emocional e psicológica num sentido bastante verossímil. A gente pode falar, apesar de tudo, que o livro é um livro sobre as aventuras emocionais de Arturo, né? Porque não acontecem tantas coisas no sentido da ação nesse livro, mas acontece muita coisa no sentido da emoção e do psicológico e das relações ali interpessoais, num romance que tem relativamente poucos personagens. Se a gente for pensar em conexões com a obra da Ferrante, eu acho que dá para pensar em muita coisa. Esse processo de sair ali do mundo da fantasia, da literatura, para a realidade, uma realidade mais dura que vai cair na cabeça do personagem. Eu lembrei muito da Lila. Eu acho que a jornada da Lila é uma jornada bastante parecida com a do Arturo. O Arturo, um menino que tinha pretensões literárias, escrevia também seus poeminhas, e nesse sentido ele se parece, não só com a Lila, mas com a Lenô também, mas acho que principalmente com a Lila. E essa também é uma história de confrontação de um filho com o pai, né? De um filho que descobre quem o pai realmente é e que começa a refletir se ele quer realmente seguir esse modelo paterno ou se ele tem como se libertar desse modelo paterno. A gente vê isso na tetralogia napolitana, não só com as figuras da Lila e da Lenô, mas a gente vê também no livro mais recente da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, né? Então a gente vê que existe esse conflito do jovem amadurecendo e descobrindo a que mais ou menos ele estaria fadado, ou qual seria a sua herança familiar, e tentando, de certo modo, encontrar um caminho próprio em relação àquilo, olhando já com um olhar mais crítico a vida dos próprios pais. Bom, esse é um livro estupendo que poderia ser lido ainda de mais inúmeras formas. Eu tentei fazer uma resenha que não estragasse a experiência de leitura para quem pretende ler. Eu sei que essa edição aqui minha é um pouco cara, mas alguns participantes do clube conseguiram comprar uma versão mais antiga de capinha vermelha no sebo. Eu acho que vale muito a pena e eu espero, sinceramente, que a Elsa Morante seja reeditada aqui no Brasil, que ela seja traduzida, porque ela tem vários outros livros que são considerados importantíssimos, como Mentira e Sortilégio e a história, e a gente lá no clube ficou muito encantado com a escrita dessa mulher, com a competência dela, com a qualidade do texto e, enfim, com a densidade do texto, assim, é um texto muito bonito, com um ótimo desenvolvimento de personagens, ótimas discussões, ótimo projeto estético, assim, né? Foi algo realmente muito impressionante, foi uma grande descoberta aí dessa que pode ter sido uma das grandes influências da Helena Ferrante, de quem a gente tanto gosta. Então é isso, se vocês leram, venham me dizer o que vocês acharam do livro. Muito obrigada a todos pela companhia e obrigada aos apoiadores por terem participado do Clube do Livro e também pelo apoio, aos membros também por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau.